Graça e paz da parte do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Louvado e exaltado seja o nosso Deus por mais uma tarde. Eu louvo a Deus pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontra comigo aqui do outro lado. Aleluia, sejam todos bem-vindos, você que vai entrando. Tenham algo para compartilhar com a vossa vida. Aleluia. Eu trago uma palavra da parte do Senhor. E quero também abrir um pouco do meu testemunho, da minha vida, para vocês do outro lado. Porque nós precisamos, amém, compartilhar aquilo que o Senhor, dos exércitos nos permite vivenciar diariamente, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar o vídeo. Pessoal, eu estou muito revoltada com algo que está acontecendo comigo. Muito revoltada com o diabo, sabe? O que o diabo faz com as pessoas que amam o Senhor, com as pessoas que realmente, amam Jesus Cristo e se dedica à obra de Deus. O inimigo faz de tudo para tentar nos destruir, para tentar sujar o nosso nome, para tentar nos tirar da presença de Deus, da vontade de Deus. Isso que é muito importante para a igreja do Senhor saber, porque neste mundo a Bíblia diz que nós teremos aflições, O Senhor Jesus, ele passou por aflição, mas ele venceu e nós também iremos vencer. Pode ter certeza disso. Aleluia. Deixa eu só ver se eu compartilho esse vídeo, que eu quero compartilhar algo muito pessoal da minha parte nesse vídeo aqui, mas também quero compartilhar algo com vocês do outro lado sobre a palavra de Deus, que é muito importante saber, Porque nós estamos em um mundo caído. Nós estamos sendo tentados a todo dia pecar contra o Senhor. O diabo, ele veio para matar e destruir as nossas almas. E nós temos que ter força para lutar contra Satanás, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor Jesus e dar ouvido ao diabo. Satanás, ele é invejoso. Ele sempre tentou tomar o lugar de Deus. Ele sempre tentou invadir, A paz do Senhor Jesus, Rosilene. Deus abençoe. Que mão bonita na foto aí. Louvado seja o nosso Deus. Se vocês puderem, gente, compartilhe. Eu quero compartilhar algo muito sério com vocês do outro lado. Amém? Jesus está falando aqui conosco. Eu quero compartilhar algo muito importante. Gente, para vocês que não sabem, eu sou a levita missionária Regina Nascimento, E eu tenho aqui nas minhas mãos um CD, a qual o Senhor Jesus me deu a oportunidade de gravar em 2018 para 2019. Esse CD foi feito com muita dificuldade, com muito amor, com muita dedicação ao Senhor Jesus Cristo. Amém? As canções são todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. São 10 louvores. O CD foi preparado por 5 pessoas diferentes, tá? Eu tenho aqui o CD nas minhas mãos. As 10 canções são inspiradas verdadeiramente pelo Espírito Santo. Só fala do Senhor Jesus, só fala da Bíblia. Mas, infelizmente, tem um pastor aqui na Noruega, brasileiro, a qual não quero nem mencionar o nome dele, porque é uma pessoa invejosa, uma pessoa falsa, que saiu do homossexualismo, hoje se dá título de pastor, mas infelizmente tem sujado o meu nome na igreja dele. No dia 17 desse mês, eu tive uma decepção muito grande, porque eu fiz CD com muito amor, com muita dedicação ao Senhor Jesus Cristo. E infelizmente esse pastor, falou dentro da igreja dele que não me deu a oportunidade de fazer o lançamento do meu CD na igreja dele, porque eu fiz esse CD aqui, como é que eu posso dizer? Sujamente, Eu tive relação sexual com o meu produtor para me poder fazer o CD. Então, meus amados irmãos, eu estou vindo aqui publicamente esclarecer para vocês que esse pastor realmente é um bode vestido de ovelha.
vai matar almas, vai matar vidas, porque não tem o coração de Jesus, não sabe o que está falando, está inventando calúnias sobre a minha vida. Esse CD foi feito, gente, com muita dedicação e muito sofrimento ao Senhor Jesus Cristo. Eu tive que viajar para Cincinnati, nos Estados Unidos, para poder fazer esse CD. Por quê? Comecei a produção desse CD aqui na Noruega. Me cobraram 30 mil para me fazer esse CD. 30 mil para me receber 1000 cópias, né? E aí comecei a produção desse CD. E a pessoa que começou a fazer a produção desse CD usou, gente, 3 meses para poder colocar uma guitarra e um piano numa canção só. E todas as vezes que eu ia para lá, ele tomava muito tempo e ele cobrava por hora para fazer o trabalho. E eu fui ficando muito decepcionada, muito desesperada com o tempo que ele estava levando. E todas as vezes que a gente se encontrava, ele tomava cerveja. Então eu falei para ele, olha, para mim não ter que ter uma briga com você e não ter que fazer algo assim que vai desagradar tanto a mim como a você, eu não quero continuar a gravação desse CD, porque pelo que eu tô vendo, eu vejo que tem litros ali, né? Eu nunca vi ele bebendo, mas tinha litros de cerveja lá. Então, só porque eu vi litros de cerveja seco lá, eu tive medo de estar pecando contra o Senhor, diante de Deus. E eu falei para ele, eu não quero continuar o contrato com você. A gente vai cancelar o contrato, você vai me devolver o dinheiro e a gente não vai continuar a obra do CD. Então, 3 meses que ele tinha já usado para uma música só, a gente cancelou. Tive que falar com o pastor Jorge aqui da Noruega. Ele entrou em contato com essa pessoa e ele devolveu o dinheiro. E eu peguei o dinheiro e viajei para os Estados Unidos. Por quê? Porque entrou uma pessoa em contato comigo que eu nem imaginava que os dois se conheciam. Para você ver o diabo como é sujo, né? Com certeza ele entrou em contato com essa pessoa, contou tudo de mim para ele, disse, olha, liga para ela porque ela tá precisando de fazer um CD, convida porque ela vai, né? E eu inocentemente não imaginava que estava acontecendo isso. E então, meus amados irmãos, confiei neste rapaz, ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu tenho uma gravadora aqui nos Estados Unidos, cobro 30 mil para fazer as 10 canções. Achei muito estranho, porque era o mesmo valor do mesmo que estava cobrando aqui. Mas pensei, vamos lá, vamos investir. Eu tinha acabado de receber um alto valor em dinheiro do sistema da Noruega, que era o Barnatrig das crianças, né? Eles não haviam pago para mim desde 2006, que eu estava na Noruega, até 2015. Então, havia um valor que eles juntaram durante muito tempo e eu recebi esse dinheiro acumulado todo de uma vez. Então, eu investi nesse projeto aqui, gente. Tudo por amor ao Senhor Jesus Cristo, eu investi. Eu escrevi as canções, cada uma canção que foi escrita, ela tem uma briga no mundo espiritual, sobre depressão, sobre coisas que a gente muitas das vezes sonha em fazer, às vezes não encontra a maneira correta. Então, Jesus trabalhou dizendo para mim a forma de fazer as coisas e como ele falava, eu escrevia. E surgiu esses louvores. A paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Roselânia. Amém. Aleluia. Deixa eu ver se eu consigo ler sua mensagem aqui. Amém. Louvado seja Deus. Virgínia, pois é, mas é muita luta no mundo espiritual, minha amada irmã. Não coloca a sua fé em pastores, em obreiros, em missionários, sabe? Agarra-te no Senhor Jesus Cristo, porque eu saí dessas igrejas tudo aqui na Noruega, coloquei a minha fé no Senhor Jesus Cristo, porque é muita falsidade, é muita sujeira debaixo dos panos. E eu não aguento ver sujeira, mentira, sabe? Pessoas falsas falando, fala de Jesus, prega o evangelho, mas quando as pessoas dão as costas, eles metem o pau uns nos outros, falando mal uns dos outros, tá pior do que no mundo. E infelizmente, este pastor a qual, né, eu tô falando pra você que levantou calúnia contra o meu nome, esses dias eu passei a semana inteira planejando, meu Deus,
Fala comigo, Senhor. Vou na polícia, denuncio este homem. Peguei as provas de tudo que foram dito em relação. São 3 pessoas contando diferentes coisas. Uma falou para mim, que é a irmã Valdenora, né? Vou até falar o nome dela aqui, que eu tô cansada de mentira, de hipocrisia. Falou para mim que ela havia me chamado de louca, que eu tinha tentado suicídio e que se ela continuasse no contato com ela, que eu ia perder as minhas filhas, né? Então eu falei, Valdenora, você tem certeza que essa pessoa falou isso mesmo de mim? Ela falou, falou e eu provo pra você, irmã. Eu falei, mas não é possível, porque, gente, eu tinha um carinho tão grande por essa pessoa que eu coloquei aqui, ó, o nome da pessoa no meu CD, agradecendo a ele pela amizade dele. Que ridículo, né? Por ser pastor, por ter um título de pastor, às vezes a gente confia nessas pessoas e se decepciona. Por isso que eu quero dizer para você no dia de hoje, coloca a tua confiança no Senhor Jesus. É Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Tem muitas pessoas aqui indo para as igrejas e vende o carro, vende a casa, dá de dízimo ao pastor, dá de oferta e esquece que quem merece nosso coração é Jesus Cristo. Essas pessoas só pensam em si. A maioria delas só pensam em si. Eu entendo, Virgínia, é muito importante sim ter uma igreja, ter comunhão com os irmãos. Mas olha, tenha muito cuidado, porque eu vou ser bem sincera. O pastor a qual estou falando aqui é o pastor Euri Candeia, da igreja Manancial de Vida aqui na Noruega. Ele foi, na realidade, ele nunca foi ungido a pastor, né? Ele se titulou a pastor. Ele passou por cima do pastor dele aqui, o pastor Euran, e foi para o Brasil. Lá, ele pediu para que alguém ungisse ele lá e voltou com esse título de pastor, abriu uma igreja para ele. E, infelizmente, tem muitos seguidores, pessoas que estão seguindo este homem. E ele tem destruído vidas. Inclusive, eu andei na igreja dele em 2016. Ao fazer esse CD, eu realmente apareci na igreja dele. Porque conheci o evangelho através da Ana Lúcia, né? Pastora Ana Lúcia aqui da Noruega. Através da pastora Ana Lúcia e do Euri Candeia. Comecei a ir para a igreja e me apaixonei por a Bíblia, por Jesus Cristo. E quando a igreja da Ana Lúcia fechou, não tinha mais igreja, então eu fui para Deus é Amor. Fiquei na Deus é Amor mais ou menos 1 ano. Aí o pastor Maurício, da igreja Deus é Amor, foi mandado para Portugal. E aí a igreja fechou, ficamos 4, 5 meses sem pastor. Aí veio um outro, né, depois de muito tempo. Só que nesse período a gente tinha ido para a igreja do Grefsen Vaian, que era onde o Euri estava como diácono, né? E aí ficamos ali com ele um tempo. Só que esse pastor se levantou contra mim lá dentro e era como uma mulher dando rebanada, não dava atenção para mim, me esnobava, falava mal de mim para os outros. Mas, assim, eu nunca levei a sério, porque eu pensei, talvez ele fala isso mesmo só por falar. As pessoas diziam assim, Regina, ele chamou de doida. Eu, não tem problema nenhum, não. Ele talvez esteja me chamando de doida porque é a minha forma de ser, assim, meia rápida, né, de falar e tudo. Mas não, ele sempre teve uma revolta contra mim, tipo assim, você entende quando você é mulher, que você encontra outra mulher e que você quer se bater de frente com ela. É como se ele fosse uma mulher e quisesse bater de frente comigo. Só que ele é homem, né? É um gay que se converteu ao evangelho. Hoje ele recebeu o título de pastor, mas infelizmente eu saí da igreja dele em 2016, quando eu fiquei sabendo através de Valdenora que esse pastor me chamou de louca porque eu tentei suicídio em 2012. Eu tentei suicídio porque eu estava deprimida, tinha acabado de terminar um relacionamento que eu tive 3 filhas com o pai das minhas filhas, então não era nada fácil para mim. Ele, como pastor, deveria entender que na obra de Deus, a igreja é um hospital onde vai ter todo tipo de doente, pessoas infelizes, precisando de cura, de libertação, né? De amor, de atenção, e não uma pessoa cheio de espírito do diabo para fazer mais problemas ainda. E era o que ele fazia, ficava dando risada lá. Quando a gente pedia para louvar uma canção dentro da igreja, ele falava assim, Janaína, cadê a cantora? Dando risadas. Um dia Jesus me deu as canções e falou assim, você vai cantar para Jesus. Não fiz isso para fazer, tipo assim,
mostrar que eu posso, ou isso ou aquilo. Fiz porque Jesus me mandou fazer. Então, quando eu levei o CD para ele, que eu apresentei, eu falei, deixa eu fazer o lançamento na sua igreja do CD. Ele falou, não dá, irmã, sinto muito, porque pegou aquela gravata dele todo assim. Não dá, infelizmente, porque já tem 3 meses planejado e não vou tirar nada para poder fazer esse lançamento. Ou seja, por maldade. Mas Deus é tão fiel que abriu o maior canal de TV da Noruega, que é o Visjon Norge. E lá eu fiz a gravação do meu CD dentro do canal de TV e vendi para glória e honra do Senhor Jesus Cristo 300 CD dentro da Noruega. Que não é a minha língua, não é o meu país, mas Deus abriu porta e o Senhor me honrou. Entendeu? Então, meus amados irmãos, eu tô aqui para dizer para vocês que estou muito triste, com o coração muito angustiado, porque esse mês de novembro eu escutei mais uma pessoa falando dele para mim. E dessa vez foi que, eu não permiti ela fazer a gravação do CD dela na minha igreja porque ela fez sexo com a pessoa que gravou o CD dela. E aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com um produtor lá nos Estados Unidos. Quantas vezes eu tive relação sexual com você? Ele tá ficando doido, irmã. Eu falei, não, porque você deve ter dito que teve relação sexual comigo pra me gravar o CD. Eu paguei pra você ou não? Eu tô com os pagamentos aqui, tudo, as provas dos pagamentos, tudo aqui. Eu vou na polícia e vou denunciar se você tiver falado que fez sexo comigo, porque nós não tivemos sexo nenhum. Aí ele, irmã, claro que não, quem é que tá falando isso? Falei, então pronto, era só isso que eu precisava saber. Porque me deixou revoltadíssima. A pessoa que é pastor, que tem um título dentro da Noruega, que fica orando, botando as mãos na cabeça do povo, orando, expulsando demônio. Ele cheio de demônio e falando para os outros que eu estou tendo relação sexual para fazer CD para Jesus. Isso me revoltou, meus amados irmãos. Me revoltou. Eu fiquei muito triste. E Deus falou para mim, filha, não baixa tua cabeça pro inimigo. Ele quer que você perca a sua unção, quer que você perca o teu chamado, quer que você desista da obra. Mas o Senhor Jesus me mandou seguir em frente. Eu coloco essa luta nas mãos de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele trabalha por mim, é Ele que pega as minhas lutas, Ele trabalha ao meu favor. Eu não vou abrir mão, amém, do que Deus colocou em minhas mãos. Esse CD foi feito com muita unção, com muita santidade, amém. Para mim fazer esse CD, quando eu viajei para os Estados Unidos, eu fiquei em jejum, em consagração a Deus, orando ao Senhor dos Exércitos para que nenhum mal viesse, né, acontecer. Só que eu não contei para vocês com detalhe, pra você ver como o diabo ele é sujo. Eu peço para vocês que não ouviram esse CD, irmã Virgínia, irmã Roselânia, vocês que não ouviram o CD ainda, que tá do outro lado, gente, vá no YouTube, as canções, os 10 louvores estão no YouTube, vocês vão ouvir grátis, né, gratuito, desculpa, o meu português está sumindo. Ouça as canções lá para você ver como as canções são bonitas, são direcionadas a Jesus, amém? São canções de louvores ao Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que vocês vão amar os louvores. Eu fiz o CD com 5 diferentes pessoas. Maria José, ela é tradutora oficial da Justiça da Noruega. Ela foi quem fez a tradução das canções, né? Do português para o norueguês. Ela trabalhou nas canções, eu paguei a ela um valor. O senhor que tirou as fotos do CD também, eu paguei outro valor para ele, né? E teve também outro produtor, que é o Terrier, que fez os vídeos do CD. Então, gente, foram muitas pessoas trabalhando com esse CD, não foi apenas uma, foram várias, mas eu tenho prova de todas elas de que não houve nenhuma relação sexual para a gravação desse CD. Isso é uma calúnia, né? É uma defamação. E eu tô tomando todos os procedimentos jurídicos, porque, infelizmente, o pastor não pode abrir a boca e sair defamando aí as pessoas, porque isso tá falando sobre a personalidade e o caráter de alguém, e eu não vou deixar que as pessoas fiquem me defamando. Ah, sim, é verdade.
Não estou escandalizando o nome de Jesus, irmã Virgínia, porque na realidade Jesus Cristo não tem culpa na falta de caráter das pessoas, entendeu? Jesus não tem culpa da falta de caráter das pessoas que se titula a pastor e não tem ordem naquilo que ele pode fazer e aquilo que ele não pode. Ele tem que, por exemplo, se uma pessoa vem e se confessa diante de um pastor, entende? Ele não pode abrir a sua boca porque ele tem confidencialidade. Ele não pode contar para as pessoas o que ele ouviu daquela pessoa. Então, ele tem que ficar dentro da lei, dentro do sistema. Ele não pode abrir. Um exemplo, eu não fiz isso, mas se eu tivesse feito, tivesse contado para ele, ele jamais poderia contar para alguém. Você entende? Porque ele tá quebrando a lei. Ele, como pastor, ele não pode, infelizmente, fazer isso. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, o amor de muitos esfriariam. No fim dos tempos, uns odiariam os outros, né? Pai odiaria os filhos, filhos odiariam os pais, irmãos se levantariam com irmãos. Nós estamos nos fins dos tempos. E, infelizmente, ele precisa entender que a palavra de Deus é sagrada, é pura. Ele não pode se levantar contra os filhos de Deus para matá-lo. Porque o próprio Jesus disse que naquele dia todos os pastores irão dar conta das suas ovelhas, das vidas. É melhor você ter um título de missionário do que você ter um título de pastor. Porque todos vocês que são pastores um dia irão dar conta das suas ovelhas. Por que a Bíblia fala que o bom pastor, né, como Jesus Cristo ele não deixa nem sequer uma para trás. Ele deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Louvado seja Deus. Mas nós temos visto aí lobos vestidos de ovelhinhas dentro das igrejas, mas inventando mentira. Como é que eu posso dizer? Alimentando ódio nas pessoas contra outras pessoas. E Jesus não quer que isso continue, que isso proceda. Porque se isso acontece, são dissipados da glória de Deus. Como é que este homem toma Santa Ceia? Como é que este homem coloca as mãos sobre a cabeça de pessoas para abençoar quando ele está debaixo de maldição? Por estar falando de pessoas, por estar... como é que eu posso dizer para vocês? Defamando, né, a vida de alguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã, infelizmente, eu sei que você pode achar dessa maneira, mas não é. Não é escandalizar o nome do Senhor Jesus. Seria escândalo o nome do Senhor Jesus se eu estivesse com um copo de cerveja bebendo ou tendo relação sexual com homens, fora da vontade de Cristo Jesus, ou, né, fazendo mal às pessoas, como este pastor aí está fazendo, de levantar calúnia contra o meu nome, defamando o meu nome para pessoas evangélicas, tentando fazer as pessoas me odiarem, para não me deixar crescer, para que o evangelho do Senhor Jesus não venha, né, ter sucesso. Porque é isso que ele está fazendo, tentando colocar uma trava, que é para mim não passar essa trava, mas o Senhor Jesus Cristo é na minha vida. Então não adianta tentar fechar a porta para mim, porque o meu Deus vai despedaçar as portas de bronze, quebrar os ferrolhos de ferro e vai me dar vitória sim, o diabo querendo ou não. Satanás já caiu por terra. Jezabel, na antiguidade, né, era a imagem do próprio diabo dentro de uma mulher, a qual casou com Acabe, rei de Israel. E a Bíblia diz que Acabe, aleluia, vamos ler essa palavra juntamente comigo, louvado seja Deus. 1 Reis 21 diz assim a palavra do Senhor, que eu quero comparar também, né, com Satanás, com aquilo que Satanás faz para querer roubar dos servos de Deus, aquilo que pertence verdadeiramente aos servos de Deus. Mas o fim dessas pessoas é muito trágico. Olha só o que diz 1 Reis, do capítulo 21, vamos dar início no versículo 1, que diz assim: E sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Israel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha está ao lado da minha casa. E te darei por ela outras vinhas melhores. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro.
Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-te do Senhor, que eu não te dê essa herança, porque pertence aos meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa das palavras de Nabote, o jezreelita, e falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo ele, Jezabel, a sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso o teu espírito? Então, por que não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governais tu agora no rei de Israel, sobre o reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu a carta em nome de Acabe e selou com os seus 7 selos e mandou as cartas aos anciões dos nobres que havia na cidade e habitava ali em Nabote. Então escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde defronte dele 2 filhos de Belial, que testemunhe contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. E eis que das cidades, os anciões e os nobres que habitavam na cidade fizeram como Jezabel lhe havia ordenado, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandava. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 dos filhos de Belial e puseram-se defronte dele os homens, filhos de Belial, como testemunha contra ele. E disse a Nabote perante o povo, dizendo: Nabote, blasfemaste tu contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que fora apedrejado Nabote e morreu, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual recusou por dinheiro, porque Nabote não vive mais, mas está morto. E sucedeu, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantando-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor através de quem? De Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te, desce para entrar-te a Acabe, pois rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde tens descido para possuí-la. E falar-lhe-ai, dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Fala-lhe as minhas palavras, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Nabote a Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei, porquanto já viestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor? Eis que trarei mal a ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de ti, Acabe, a todo homem, e tanto a escravos como os livres em Israel, e farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabote, como a casa de Bazar, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, dizendo: fizeste pecar Israel. Então, bem, acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a carne de Jezabel. Eu não vou continuar não, porque é muito, 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 muito forte. Mas só para vocês entenderem aqui, porque
diante do Senhor dos Exércitos, nada acontece sem que o Senhor veja. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos. O nosso Deus, ele é bom, mas o nosso Deus também é justiça. Aqui na terra, tudo que fazemos, sabendo que estamos fazendo dentro de uma nuvem de testemunhos. E tudo que nós plantamos, nós também iremos colher. Então, meus amados irmãos, hoje eu contei para vocês como que eu gravei esse CD, né? Eu contei para vocês do que está acontecendo comigo, do que eu estou sendo, infelizmente, como é que eu posso dizer isso no português? Caluniada, né? Estão inventando calúnia contra o meu nome. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o meu advogado e o meu juiz, né? Eu coloco tudo o que está acontecendo nas mãos de Deus. Creio que o nosso Deus, ele é justiça. E nada foge do controle do Senhor dos Exércitos. Quero pedir para vocês que estão do outro lado, que não se sinta com medo, né? De aceitar Jesus, de fazer a vontade de Deus, de abrir a boca e contar a verdade tem que ser dita. Só não aceite compactuar com o mal. De tipo assim, você ouvir algo ruim que alguém tá falando, né? E você tipo aceitar aquilo que essa pessoa tá falando e levar pro outro lado sem repreender essa pessoa. Porque tem pessoas, né, que fica falando, fazendo fofoca de um, fazendo fofoca de outro, e daqui a pouquinho o ciclo pega fogo e as coisas não funcionam dessa maneira dentro da vontade de Deus. Por isso que eu estou aqui para dizer para você, assim como Nabote, né, tinha vinha, infelizmente Jezabel foi lá e levou 2 filhos de Belial para poder ir lá e falar coisas que não era verdade para tomar a vinha de Nabote. Existem homens e mulheres aqui nessa terra com o espírito do diabo querendo destruir o chamado que Deus tem para as nossas vidas. E eu quero dizer para você do outro lado que também passa por dificuldade assim como eu, que tem um chamado da parte de Deus, mas infelizmente se levanta pessoas e dificuldades para que você não venha cumprir, né, a vontade de Deus aqui na terra, que não baixa a tua cabeça para o diabo, não. Pisa na cabeça da serpente. Quando Paulo estava para ir lá na ilha de Patmos, ele estava lá, veio uma serpente, né? Porque o barco quebrou e infelizmente eles foram parar numa ilha. Quando chegou ali, eles foram fazer uma fogueira. Veio uma serpente, mordeu a mão dele, de Paulo, e muitos esperavam que ele morresse ali. Mas ele pega a serpente, ele joga no fogo. E tem que ser assim, tem que jogar mesmo no fogo, para que a serpente seja incendiada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tô falando para vocês isso, meus amados irmãos, porque infelizmente nós estamos em um mundo cercado aonde Satanás e os seus demônios estão querendo destruir todo o tempo as vidas daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes vai ser pessoas, né, dentro da própria igreja que vai se levantar contra os seus próprios irmãos. Assim como foi com José. José, quando contou para os seus irmãos que tinha um sonho, né, e o sonho de José parecia ser um sonho muito grande, seus irmãos teve o quê? Inveja. E o que eles fizeram? Pegaram José, amarraram e jogaram dentro de uma cova para ele morrer. E quando não conseguiram matar José porque não havia água na cova, o que foi que eles fez? Pegaram e venderam e mandaram para o Egito, para bem longe deles. Já no pensamento de que nunca mais o sonho de José iria se cumprir. Mas quando o nosso Deus quer, o diabo vai ter que se ajoelhar e entender que Deus é Deus. E operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que quando foi com o tempo, os irmãos de José, passando fome, foram lá para o Egito comprar comida. E quando chega lá, encontra José reinando e não se dá de conta que aquele ali era o seu irmão que ele havia matado. É o seu irmão que eles haviam traído e mandado para bem longe para que o sonho dele não viesse se cumprir. Mas o nosso Deus, ele honra aqueles que amam o Senhor, aqueles que esperam no Senhor e confiam no Senhor. Esses jamais serão envergonhados. Meus amados irmãos, eu glorifico o nome do Senhor Jesus Cristo, que tem guardado a minha vida. Eu não tenho pai nem mãe nesse país da Noruega. E nem muitos amigos que possam, né, cair dentro da fogueira por mim, mas eu vou dizer uma coisa, Deus por mim, ele já matou pessoas aqui na Noruega, matou.
Eu tô falando de matar mesmo, tá? A pessoa já caiu com câncer e morreu por causa da língua que se levantou contra mim, o Senhor foi lá e matou. Essa pessoa que morreu de câncer se levantou contra mim e disse, olha, eu vou contra você e vai ser assim, 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 e você vai perder suas filhas. Eu falei, eu dou 2 semanas a você para se ajoelhar e pedir perdão a mim, ou meu Deus vai te matar. Eu falei exatamente isso e só passou 4 meses para ela morrer. Só para vocês entenderem que Deus não é brincadeira. O nosso Deus não é brincadeira, igreja do Senhor Jesus. Ou você serve a Deus de coração e anda com o Senhor, ou é melhor você nunca ter se aproximado. Porque a Bíblia diz que como é que eu posso dizer para você? Né? As pessoas simples, aqueles que não conheceram o evangelho, que não tinha simplicidade, é mais fácil deles serem salvos de verdade, né? Como uma criança que quando ela morre, que ela não tem pecado, porque ela não sabia, ela não tinha consciência do bem e do mal, né? Quando elas morrem, elas voltam para o nosso Deus, a alma dela volta para Deus. Mas as pessoas que é conhecedora do bem e do mal e fazem o mal, elas nunca vão ter salvação. Você entende? Então é melhor que quando você conheça Jesus, você obedeça a palavra de Deus e ande em santidade com o Senhor verdadeiramente, do que você conhecer a Deus e você zombar da palavra do Senhor e fazer com que as pessoas pequem. A Bíblia diz assim, ó, melhor seria que se você pegasse uma corda e amarrasse em uma pedra de moinho, colocasse no pescoço e pulasse de ponta dentro de um poço e morresse, né, afogado, morresse ali, acabasse com tudo, do que você se levantar contra um pequenininho e fazê-lo pecar. Ai, a Bíblia diz que não há perdão para quem peca contra o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que ter a consciência de quando pecarmos contra alguém, dizer, me perdoe, eu pequei contra ti, eu não quero ir para o inferno, me perdoe. Enquanto eu estou na caminhada para o céu, eu pequei contra ti, mas eu quero o perdão de Deus. Por isso que eu não quero ir para o inferno, eu peço perdão a você hoje aqui. Eu falei mal de você, eu levantei calúnia, eu peço perdão, mas não continue, porque se você continuar no pecado, o fim é triste. A Bíblia diz que em juízo, toda língua que vier contra as nossas vidas, em juízo, nós a condenaremos. Imagina, deixa eu explicar melhor para pessoas que talvez não tenham consciência de entender. O mundo espiritual funciona assim. Eu vou explicar para você. Adão e Eva pecou no início, né? O sangue deles estavam contaminado através dele, da descendência deles, né? Chegou nós também aqui. E, infelizmente, todos aqueles que nascem, né? Todos que nascem já nascem no pecado. Por causa de quê? Do sangue que está contaminado nas nossas veias. O sangue das obediências, o sangue do pecado, o sangue que acompanha a cada um de nós, geração em geração. Através de Jesus Cristo, que entregou o seu único... Deus que entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, e o teu sangue que pagou pelo preço dos nossos pecados, nós seremos limpos ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas a Bíblia diz que aqueles que pecam, né, que continuam na prática do pecado, não existe mais sangue para eles, para poder cobrir o pecado daqueles. Por quê? Porque eles estão provocando a ira de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, fez o batismo nas águas, começou a tomar Santa Ceia, participa, né, do corpo de Cristo Jesus, vai nas ruas, faz a vontade de Deus, prega entre irmãos, ganha almas para o reino de Deus, parou de pecar, fumar, se prostituir, ter sexo com homem, né, gays que tem relação sexual, homem com homem, mulher com mulher. Se você fazia, para de fazer. Se você fumava, para de fumar. Se você bebia, para de beber. Se você mentia, para de mentir. Se você roubava, para de roubar. Por quê? Porque há um espírito da parte de Deus. Esse espírito é santo. Ele não vem através do vento para as pessoas, não. Ele vem através de pessoas. O Espírito Santo, ele é dado. Ele é um dom de Deus, né? Ele é um presente de Deus para aqueles que se batizam, para aqueles que recebem
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eles recebem esse presente de Deus, que é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai nos guiar, aleluia, todos os dias. Vai nos dizer o que é certo e errado, e vai nos dizer, olha, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Então, quando você começa a pecar contra o Espírito Santo de Deus e você começa a desobedecer e voltar, tipo, você parou de fumar e você começa a fumar, você parou de ter relação sexual e você começa a ter relação sexual sem estar casado, sem estar casada. Você parou de beber e continua bebendo nos bares aí. E de repente, né, você morreu, houve um acidente e você partiu. Não tem como ter salvação, infelizmente. Por quê? Porque você aceitou a graça, o perdão de Deus, a misericórdia, mas infelizmente a graça ela foi dada para você, mas você abusou do perdão de Deus, da graça de Deus, e você voltou para o mundo. O Espírito da verdade que estava dentro de você, que dizia não faça, você passou por cima dele. Por isso que a Bíblia diz, há perdão para quem peque contra o Pai, contra o Filho, mas nunca contra o Espírito Santo. Por quê? O Espírito de Deus, ele é santo, ele está em cada um de nós. É ele que Ele é o único que nos testifica da verdade e do erro, entende? É isso, minha amada igreja. Meu Senhor Jesus te abençoe e te guarde, Duda. Senhor te protege, irmã Esmeralda. Jesus abençoe, Jo. Aleluia. Deus está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo esta live para poder falar sobre o meu CD. Se você não escutou o CD, né? O CD O Grande Eu Sou, Jesus Cristo, que é o Senhor dos Senhores. Vá lá no YouTube, tem uns 10 louvores ali, escuta, as canções são maravilhosas. São louvores glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que vocês vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, fiz esse CD com muito amor e carinho para o Senhor Jesus Cristo. Gente, Deus não está procurando pessoas, né, que seja cheia de dinheiro, ou riquíssima, ou cheia de conhecimento. Deus quer pessoas simples, com coração simples, voltado para a obediência, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, todo aquele que ama o Senhor, ele obedece a Deus, ele tem aquele vínculo de pai e filho, né? O Espírito Santo, quando ele entra no nosso coração, ele começa a testificar das coisas de Deus, daquilo que nós devemos fazer. Ele nos ensina a orar, ele nos ensina a buscar de madrugada do Senhor Deus. É lindo o aconchego do Espírito Santo. É ele que fala conosco, às vezes na madrugada, quando eu estou dormindo. Eu vou falar para você algo lindo da parte do Senhor. Quando eu estava dormindo esses dias aqui, eu estava muito triste com o que eu ouvi sobre esse pastor, porque o que ele falou de mim foi muito triste, muito cruel da parte dele. Ele mentiu sobre a minha vida para um outro irmão, um irmão evangélico que vive de igreja em igreja também, que não para em lugar nenhum. É de casa em casa, é de lugar em lugar, e vive levando e trazendo de um canto para outro. É outro também que deve pedir a misericórdia de Deus. Mas, infelizmente, quando essa pessoa falou que ele havia falado mal de mim em relação ao meu CD, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, eu fui dormir muito triste. E Deus falou comigo na minha cama, dizendo assim, filha, não fica triste. Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acordei com essa voz e falei, meu Deus, será que existe... Aleluia, será que eu tô ficando doida? Será que o Senhor falou mesmo comigo? Meu Deus, muito obrigado. Levantei assim, mas foi algo tão forte no meu coração que eu fiquei aquilo ali o dia inteiro impactada com aquela palavra dentro de mim. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E essa palavra tem mesmo na Bíblia, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho essa palavra que eu quero até dizer para você do outro lado. Se você está passando por dificuldades assim como eu, se você foi caluniada, lembra que os caluniadores, as pessoas ruins deste mundo, né? Tudo que elas plantam, um dia elas irão colher, né? Todos nós um dia iremos colher aquilo que plantamos, se é bom ou se é ruim. É verdade, irmã Virgínia, Deus não é um Deus de confusão, né? Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia todinha, né, é um livro de guerras. Para você ganhar, você vai ter que
pelejar, para você vencer o diabo, Satanás, seus demônios, você vai ter que brigar no mundo espiritual, você vai ter que brigar no mundo natural. Você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Não existe esse negócio de você ficar escondida ou debaixo de uma mesa. A Bíblia diz que todo aquele que é luz, coloca a luz sobre o quê? A mesa. Porque se você colocar debaixo do alqueire, não iluminará a casa, né? Então, assim, a verdade tem que ser dita. Existem falsos pastores, existem falsos profetas, pessoas que estão usando a palavra de Deus em vão. Deus é justiça, gente. Deus é justiça, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Deus quer que a gente faça justiça. Eu li aqui 1 Reis 21, e você pode ler também aí em casa, do versículo 1 até o 29. Está falando sobre Jezabel, quando toma a vinha de Acabe, à força, não, a vinha de Nabote, à força. Por que ela faz isso? Porque ela é boazinha? Não, porque ela é o diabo em pessoa. Ela era o diabo em pessoa, e Deus viu. Deus se revoltou contra ela e mandou o profeta Elias para ir lá e entregar a mensagem a Acabe, dizendo que Jezabel iria ser comida pelos cachorros e o sangue dela ia ser lambido no mesmo lugar que ela matou Nabote, para tomar a vinha e dar para, infelizmente, Acabe. Então, minha amada irmã, a justiça de Deus precisa ser feita. A justiça de Deus precisa ser feita. Não importa quem seja, tá usando o nome do Senhor em vão. Ele é um falso profeta, tá tomando a Santa Ceia em vão, tá colocando a mão na cabeça das pessoas em vão, e a justiça de Deus irá ser feita. Amém? Eu não vou fazer nada, Deus irá fazer. Porque, infelizmente, aqui se faz, aqui se paga. Ele fez algo muito triste, que é pecar contra o nome do Senhor, levantar falsas testemunhas, né? Dizer que eu fiz um CD evangélico e tive relação sexual para gravar esse CD. Eu quero que ele prove, porque eu tenho prova de que eu não fiz. Então, minha amada irmã Virgínia, eu sinto muito por você, né, entender errado, né, o que eu quero dizer aqui. Eu quero deixar bem claro para vocês do outro lado que eu estou sofrendo uma calúnia, né? Compartilhei com vocês isso aqui porque está me ferindo. Eu sou uma levita e missionária do Senhor Jesus. Eu tenho título, eu estudei para ser o que eu sou. Eu não fui no Brasil lá como ele fez e pegou um título e veio para a Noruega e mostrou para todo mundo que ele agora é pastor e abriu uma igreja, né? Jesus realmente me chamou, ele me ressuscitou dos mortos. Ao pular do quarto andar, Jesus me encontrou lá no inferno, descendo pelas garras do diabo e disse: volta, que eu tenho uma obra com a sua vida. Eu fui chamada por Deus, eu não fui chamada por homem. Não foi uma alguinha que botaram na minha cabeça e disseram: vai, e agora você vai ser profeta. Não, foi o próprio Deus. Então eu não tenho medo de enfrentar ninguém. Eu estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. E aquele que se levantar contra mim vai se levantar contra o meu Deus. É isso que eu tenho para dizer. Eu agradeço a todos que estiveram comigo até aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Fico triste, né, por tudo que está acontecendo. Mas, infelizmente, nós estamos nos fins dos tempos. E nós sabemos que coisas assim acontecem, que é para provar também para vocês que os fins dos tempos estão muito próximos. O amor de muitos esfriará, a Bíblia diz. E nós estamos vendo que o amor até dos pastores, que era para amar, está esfriando. Então, Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos continuar orando, vamos continuar vigiando, porque o diabo, ele está realmente querendo destruir vidas. E cada um de nós temos que lutar segundo a vontade de Deus, para que o inimigo venha cair por terra. A máscara do diabo tem que ser tirada. Mantenha-se firme no Senhor Jesus. Não desvie os seus pés, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga Jesus Cristo de Nazaré. Não vá para bares. Não se prostitua. Não roube, não minta, não adultere. Não fique em pecado, porque o diabo está a fim de roubar nossas almas 24 horas. E se eu e você estiver debaixo da proteção do Espírito Santo, em oração e jejum, Deus vai guardar a mim e a você. Irmã Virgínia, Deus abençoe a sua vida, Jesus te proteja, te guarde. Eu sinto muito por tudo que você, né, tem ouvido da minha parte. É a realidade, infelizmente. Os lobos estão por aí soltos, né?
e a gente tem que se defender. E as redes sociais é um lugar onde a gente pode contar para as pessoas. Eu já estou fazendo um caso, né, na polícia, que é para o Eury se calar e parar de falar mentira do meu nome. Tenho as provas de quem falou, tenho as provas das pessoas com quem eu trabalhei aqui, dizendo que nunca tiveram relação comigo. Não estou pagando a ninguém para isso, mas a verdade tem que ser dita. Então, o que eu estou expondo para vocês aqui tá realmente já tudo... como é que eu posso dizer para você? Dentro de um documento, né? Então, assim, tudo isso está acontecendo porque o nome do Senhor Jesus tem que estar realmente sem escândalo. E enquanto houver escândalo, essas pessoas têm que ser expostas. É isso. Se eu tivesse tido relação sexual com o meu produtor, eu não teria essa cara de pau de vir nas redes sociais, né? E tá aqui falando para vocês, se eu tivesse feito isso, porque eu tenho dignidade, meu coração, né? Eu tenho caráter, eu não tenho o coração assim para fazer o mal e vir aqui, né? Como cínica e fazer o mal a pessoas, né? O que eu tô contando para vocês é coisa que eu estou sofrendo, é indigno, né? Não é digno o que ele tá fazendo comigo. E eu tô expondo para vocês porque me deixou muito triste. É isso, pessoal. Mas Deus sabe todas as coisas e eu coloco tudo nas mãos de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Fica na paz do Senhor, Virgínia. Se você pretende buscar uma igreja, né? Jesus vai te dar uma igreja certa. Eu aconselho você a ir para uma igreja evangélica norueguesa. Não fica no meio desses brasileiros, não, porque, infelizmente, é muita fofoca, é muita panelinha. E Deus não quer que a gente fique brincando com nossas vidas, porque nossa vida é algo muito sério. A nossa alma está em jogo. A Bíblia diz que o diabo é como um leão buscando a quem devorar. Ele fica em redor buscando a quem destruir. Então, Deus ele vai colocar, eu tenho certeza, uma igreja onde você se sinta acolhida, amada, protegida, né, dos lobos. Porque é isso que a gente precisa dentro de uma igreja. De um hospital para curar a nossa alma, né? É um pai, né? A igreja é um pai, porque Deus ele é pai. E ele quer que, quando ele coloca um homem ou uma mulher na obra de Deus, ele quer que nós cuidamos um dos outros e não nos destruímos, entende? Então é isso. Busque uma igreja norueguesa que cuide da sua alma, cuide de você e dê para você carinho, proteção, atenção, ensina a palavra de Deus e faça com que você se sinta ali cheia da presença do Espírito Santo, acolhida por todos e não, né, desprezada, julgada. É isso que essas pessoas brasileiras fazem, infelizmente, nesse país da Noruega. Por isso que eu tenho poucos amigos brasileiros aqui, mas os poucos que eu tenho são pessoas que realmente têm o coração voltado para a obra de Deus e amam o Senhor Jesus Cristo mesmo. E se a pessoa chegar para falar mal de alguém, ela fala, olha, não vou ouvir você falar nada de ninguém, porque essa pessoa não está aqui, então eu não vou ouvir. Que era isso que ele deveria fazer, e ele não faz. Então, Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Senhor cubra-vos com a tua glória e o teu poder. Dê sabedoria, dê discernimento e que Jesus nunca venha te desamparar. E que em todas as circunstâncias Jesus possa guiar os seus passos para que você não venha se perder no meio da caminhada, no meio dos lobos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.